A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos 1 ao 3, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O título da nossa reflexão é Fuga da Responsabilidade. A narrativa bíblica, por meio do livro do profeta Jonas, trata do chamado e da fuga deste grande profeta. Deus deu uma ordem clara ao profeta Jonas, como nós lemos, dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então aqui fica muito claro a ordem expressa dada por Deus, o chamado e a ordem expressa. Mas o que aconteceu? Jonas fugiu da presença do Senhor e se dirigiu para outra cidade, para a cidade de Tarsis. Ele embarcou em um navio e dessa forma ele fugiu do Senhor, diz a narrativa, ou seja, ele pensou que havia fugido da presença do Senhor. Mas aqui há algo muito importante. Aos olhos do Senhor, ninguém pode fugir. Os olhos do Senhor, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Não tem como fugir da sua presença. Foi um ledo engano para Jonas, que diz a palavra que ele fugiu, mas o olho do Senhor estava sobre ele. E foi a partir dessa fuga, entre aspas, que tudo começou. A palavra do Senhor diz que Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade nunca antes vista por aqueles que estavam no navio, que a própria embarcação onde se encontrava Jonas ameaçava arrebentar-se. Diz ainda a palavra que os marinheiros ficaram com medo e cada um deles clamava ao seu próprio Deus. Estavam desesperados, não sabiam e não tinham mais o que fazer. E eles colocaram a fé deles em prática, clamando cada um ao seu Deus, com D minúsculo. E tiveram que atirar as cargas ao mar para tornar o navio cada vez mais leve. O que nos chama a atenção, caro ouvinte, é que enquanto isso acontecia, todo esse movimento, toda essa tempestade forte, o navio batendo para um lado e para o outro, Jonas, que tinha descido ao porão desse navio, ou seja, para se esconder, ele dormia profundamente. Como pode, em meio a um caos, uma pessoa, um profeta, um homem que recebeu uma ordem de Deus, estava fugindo desta ordem, desta missão, ele estava dormindo. E isso causou surpresa ao capitão daquele navio, que se dirigiu a Jonas, dizendo: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Os marinheiros, desesperados, querendo saber quem era o responsável por tudo aquilo acontecer, lançaram sortes para identificar este suposto responsável. E tudo que estava acontecendo, eles estavam querendo uma resposta. E essa sorte que eles lançaram caiu sobre Jonas. E eles perguntaram a Jonas: quem é você? O que você fez para que tudo isso acontecesse? E Jonas respondeu: eu fugi do Senhor. Em suma, eu fugi da minha responsabilidade. Eu fugi daquilo que era responsabilidade minha. E é por isso que está acontecendo essa tempestade, vocês estão desesperados. Então a solução qual era? O próprio Jonas deu: me lancem ao mar revolto e tudo vai se acalmar. E assim aconteceu. Eles ficaram preocupados em ter que lançar Jonas ao mar, pediram até perdão a Deus por isso, mas lançaram. E foi automático, diz a palavra, quando Jonas foi lançado ao mar, o mar ficou calmo.
E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E diz a palavra que Jonas ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. E continuando na narrativa bíblica, diz que dentro deste peixe, Jonas começou a clamar, começou a orar, começou a se prostrar diante de Deus dentro deste grande peixe. E o Senhor, ouvindo a sua oração, deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E diz a palavra que ainda que nesse momento que ele foi lançado em terra firme, a palavra do Senhor veio novamente a Jonas, pela segunda vez, com a mesma ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Neste momento, Jonas não mais fugiu. Jonas obedeceu à palavra de Deus e foi até Nínive. E lá ele pregou dizendo que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Esta pregação trouxe ao coração do rei, de todos aqueles que moravam naquela cidade, naquela grande cidade, houve um arrependimento. E todos clamavam a Deus com todas as suas forças, né, para que Deus perdoasse o pecado de todos eles. Então, Deus disse que ia destruir em 40 dias aquela cidade. Mas a palavra dada por Deus, por intermédio da vida de Jonas, trouxe àqueles pecadores o arrependimento. E quando Deus viu isso, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, fruto da mensagem dada por Deus por intermédio de Jonas, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aqui, caro ouvinte, eu fiz questão de falar acerca deste texto, que é um texto muito rico, que nos mostra, que fala acerca do chamado, que fala acerca do arrependimento, que fala acerca das responsabilidades. Aqui fica muito claro o princípio da responsabilidade. Jonas, ele fugiu da sua responsabilidade. Qual era? Era de pregar aquilo que Deus mandara àquele povo que estava vivendo uma vida de pecado. E tudo aquilo aconteceu porque Jonas, inicialmente, com o mar revolto, navio quase sendo açoitado, porque Jonas estava em desobediência e não assumiu a sua responsabilidade. E é aqui que eu quero tratar com você, caro ouvinte, de maneira bem pontual, bem específica, no que diz respeito à responsabilidade. Aqui está muito claro o princípio da responsabilidade. Eu e você, nós temos responsabilidades nesta vida. E aqui, na própria palavra de Deus, em Colossenses 3, de 18 a 24, fala acerca da responsabilidade social. Nós temos responsabilidade no casamento, na família, na educação dos filhos, no relacionamento pai e filho, filho-pai, no trabalho. A palavra de Deus, ela é rica e nos orienta. Diz assim em Colossenses 3, 18 a 24: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então aqui está muito claro, mostrando a responsabilidade da mulher, do homem, dos filhos, né, dos trabalhadores. Então aqui a palavra de Deus está muito clara. Então hoje, caro ouvinte, não fuja da sua responsabilidade como marido, ame a sua esposa, se dedique a ela. Esposa, não fuja da sua responsabilidade como esposa, como mãe,
Ame seus filhos, ame seu marido. Pai, não abra mão da sua responsabilidade como sacerdote do seu lar, ou seja, aquele que vai conduzir a sua família, vai mostrar à sua família o caminho que leva a Deus por meio de Cristo. Filhos, honrem seus pais, não abram mão disso. Pais, família, não deleguem a terceiros aquilo que é de sua responsabilidade e nem fuja dessa responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade no trabalho, não fuja da sua responsabilidade nos estudos, nos seus compromissos, não fuja da responsabilidade, dê o seu melhor. Porque quando você assim o faz, você está honrando a Deus, está honrando a Jesus Cristo. Quantas pessoas fugiram do chamado de Deus e isso tem causado tempestades violentas, lutas infindáveis em suas vidas, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios. Bastou, no texto que nós lemos, um homem fugir da sua responsabilidade diante de Deus para trazer a tribulação, para trazer o caos a todos os que estavam naquele navio. E hoje o Senhor está nos dizendo para não abrirmos mão da nossa responsabilidade, termos fé, crer que o Senhor nos fortalece e nos abençoa quando nós entendemos e assumimos a nossa responsabilidade. Aquilo que você tem que fazer é você. Não transfira para outrem aquilo que é de responsabilidade sua. Deus nos diz que não precisamos ser lançados ao sofrimento, não precisamos ser lançados às profundezas do mar do caos e sermos engolidos pelo grande peixe da solidão e da escuridão. E a partir dali, buscarmos a sua presença. Não precisa disso. Hoje, o Senhor Jesus Cristo nos diz: não fuja de mim. Não fuja do seu chamado, não fuja da responsabilidade que eu coloquei em suas mãos, como marido, como pai, como mãe, como esposa, como filho, como aquele que está ocupando uma posição dentro da sua organização de trabalho. O Senhor Jesus Cristo diz: você está com dificuldade? Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não fuja da sua responsabilidade. Nós temos responsabilidade de orar. Nós temos responsabilidade de buscar a presença do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ler, meditar na sua palavra, viver, aplicar a sua palavra para nos nossos dias. Hoje é dia de reforçarmos e assumirmos a nossa responsabilidade, a responsabilidade de buscarmos a presença do Senhor e não darmos desculpa dizendo que não temos tempo. Olha, meu dia é muito corrido, eu não consigo ter tempo. Tempo tem. É responsabilidade sua separar um tempo para buscar a presença de Deus. É responsabilidade sua separar um tempo para se dedicar à educação dos seus filhos. É responsabilidade sua separar tempo e dar atenção à sua esposa. Esposa dar atenção ao seu marido. Filhos darem atenção a seus pais. É responsabilidade sua, responsabilidade minha. É dia de darmos tempo aos nossos filhos, esposas, até mesmo dedicarmos tempo de qualidade para realizarmos um bom trabalho, estudarmos, nos aperfeiçoarmos. É responsabilidade de cada um de nós. Que nós possamos entender que este princípio, o princípio da responsabilidade, é um princípio que é individual. Deus deu a responsabilidade a cada um de nós. E tenho algo muito importante para eu concluir esta reflexão, que é acerca do chamado. Jonas tinha um chamado e estava querendo fugir deste chamado. Você também tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida. Se você não sabe, pergunte com fé que Ele vai te responder. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e Ele tem um chamado para você. De repente você tem um chamado e está fugindo dele, até sabe qual é o chamado, mas está fugindo desse chamado. Olha, tome muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com Jonas em sua vida. Quando Deus tem um propósito, Ele vai fazer de tudo para que o propósito dele se cumpra em sua vida.
vida, que o chamado que Ele tem para a sua vida se cumpra. Então, é melhor você hoje entender esta palavra e entender que você tem que assumir a sua responsabilidade diante do seu chamado. Que Deus nos abençoe, que esta palavra flua em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.